aconteceu nesse país foi uma mancomunação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores desse país, subordinados ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras. Eles não queriam que a gente tivesse a Petrobras em 1953. Essa lei editorial do jornal Estado de São Paulo daquela época, que eles vão dizer que o Brasil não precisava de petróleo. O Brasil tinha que importar, ficava mais barato. Porque lá... O presidente Lula participou na quinta-feira, 18 de janeiro de 2024, em Pojuca, na região metropolitana de Recife, da cerimônia de retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima, a RENEST, após anos de abandono. Agora, com os 17 bilhões de dólares que serão aplicados, o governo e Petrobras projetam geração de cerca de 30 mil empregos diretos e indiretos e acréscimo de cerca de 13 milhões de litros de diesel S10, que tem baixo teor de enxofre, por dia à capacidade de produção nacional. Lula destacou que, abre aspas, essa é a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo em 2024, fecha aspas, após o primeiro ano de governo dedicado à reconstrução das políticas públicas e dos investimentos que foram destruídos. A retomada das obras começa pela ampliação da capacidade da primeira unidade da refinaria, que foi inaugurada em 2014 e paralisada após o golpe contra Dilma Rousseff e o povo brasileiro em 2016. Depois, a Petrobras concluirá a segunda unidade. Ao fim do processo, a capacidade de processamento de petróleo subirá dos atuais 100 mil barris para 260 mil barris por dia, com foco na produção de diesel, combustível em que o Brasil é deficitário. Como dito, a Petrobras e o governo federal prevêem a geração de aproximadamente 30 mil empregos diretos e indiretos com a ampliação da refinaria. A iniciativa faz parte do Plano Estratégico 2024-2028 da Petrobras e está integrada ao novo Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O projeto inclui a conclusão do Trem 2 da refinaria até 2028, aumentando sua capacidade para processar 260 mil barris de petróleo por dia. Será retomado também o estaleiro e a produção de navios, necessário para a distribuição do petróleo e da própria reindustrialização do país. Para que se tenha ideia, em 2014, antes do golpe e do desmonte do Estado brasileiro, o Brasil era o terceiro maior produtor de navios do mundo, atrás apenas da China e de Singapura. Enquanto o governo Lula corre atrás da reconstrução do país, a velha mídia continua a servir aos interesses de seus patrões. Veja as manchetes de alguns dos principais jornais e portais sobre a retomada das obras da refinaria no Porto de Suape, em Pernambuco. Veja a manchete do portal G1 do Grupo Globo. Com críticas severas à Lava Jato, Lula dá início à nova etapa de obras da refinaria Abreu e Lima, em Ipojuca. Petrobras prevê 17 bilhões de dólares em investimentos até 2028, mais que dobrando a capacidade de refino de petróleo e produção de óleo diesel no país. RENEST tem histórico de denúncias de superfaturamento e corrupção. Veja a manchete da revista Veja. Lula retoma obras da refinaria Abreu e Lima com ataques à Lava Jato. O presidente diz que investimento foi alvo de mancomunação de juízes e procuradores subordinados aos Estados Unidos. Manchete do portal UOL. Ao retomar a refinaria, Lula justifica calote na Venezuela e ataca a Lava Jato. A Folha de São Paulo, a velha Folha. Petrobras diz que vai gastar até 8 bi para concluir refinaria pivô da Lava Jato. Paralisada desde 2015, obras de Abreu e Lima já custou cerca de 90 bi. Lula diz que privatização da Eletrobras é escárnio. Veja, se percebe que não há nessas matérias jornalísticas qualquer preocupação com o desenvolvimento do país ou a vida concreta das pessoas. A quantidade de empregos que serão gerados não fazem parte das preocupações dessas elites. O desenvolvimento regional e local não está ou não estão entre as preocupações da classe média brasileira e de seus representantes, a velha mídia corporativa. É preciso compreendermos que a suficiência em produção de petróleo tem efeito direto sobre o controle da inflação no país, visto que esse produto tem efeito direto sobre a economia nacional na medida em que o transporte terrestre é a principal via de escoamento da produção econômica do país. Neste sentido,
A refinaria Abreu e Lima é fundamental para o desenvolvimento nacional, mas a velha mídia corporativa não está preocupada com isto, prefere defender os interesses estrangeiros. A Operação Lava Jato, hoje, se sabe, foi o grande instrumento de desmonte do Estado brasileiro. E ela, a Lava Jato, não teria sido o que foi sem o apoio irrestrito da velha mídia. Sobre a Lava Jato, afirmou Lula, abre aspas, eu tive as contas dos meus 8 anos de governo aprovadas. Somente 5 anos depois, começou o processo de denúncia contra a Petrobras. Na verdade, não era contra a Petrobras. Se quisesse apurar corrupção, você apura. Se o Jean Paul roubou, manda embora e manda para a cadeia. O que não pode é punir a soberania de um país como o Brasil e sua empresa mais importante, que é a Petrobras. Fecha aspas para o presidente Lula. Ainda segundo o presidente, tudo o que aconteceu nesse país foi uma articulação entre alguns juízes desse país, alguns procuradores deste país, subordinado ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que queriam e nunca aceitaram o Brasil ter uma empresa como a Petrobras, fecha aspas, para o presidente Lula. Em sua fala no evento, o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, afirmou, abre aspas, aqui estamos vendo a realização de um sonho que tentaram destruir, um sonho que ficou paralisado por anos devido a ações irresponsáveis. A Operação Lava Jato prejudicou não apenas a Petrobras, mas o Brasil como um todo. Essa refinaria é um patrimônio nacional e a retomada das obras é um passo importante para o desenvolvimento econômico do país. Fecha as aspas para o coordenador-geral da Federação Única dos Trabalhadores. De fato, o Brasil está sendo reconstruído, ainda que o caminho seja longo. Coisa nova. Este ano é o ano da colheita. E a primeira árvore frondosa que nós estamos colhendo é a cooperação da RENEST. É preciso saber quanto dinheiro esse país perdeu nesses 10 anos de atraso dessa empresa, quanto salário deixou de ser pago, quantas pessoas de ter benefício nesse país, quanto que esse país perdeu na sua competitividade internacional.